Oi pessoal, tudo bem? Fátima Batista falando com vocês. Eu sou psicóloga, atuo, na área da saúde e na psicologia hospitalar e vim falar um pouquinho com vocês sobre um questionamento que eu tenho recebido aí de amigos, de pacientes, de pessoas até que eu não conheço muito bem, mas que entram nas minhas redes sociais e estão me perguntando, que é como diferenciar a falta de ar que a ansiedade traz com a falta de ar que o Covid-19 traz também, tá? Então eu fiz aqui um textinho para vocês para que a gente possa entender essa diferença. Por quê? Se você está sentindo uma falta de ar e não é o Covid-19 e você vai a um pronto atendimento, você está se colocando em risco. Por isso que a orientação da Organização Mundial da Saúde é que você se mantenha em casa, caso você tenha os primeiros sintomas, que é a febre, que é o cansaço, que é a tosse, né? Que enquanto você estiver tendo esses sintomas, você permaneça em casa e apenas se você tiver falta de ar é que você deve procurar assistência médica, para evitar aí que você se contamine, né? Caso você não tenha o Covid-19. Então, assim, existem outras doenças que também têm como sintoma a falta de ar, como a asma, bronquite, DPOC e os transtornos de pânico, né? Como que você pode, então, diferenciar o que está acontecendo? Se você é uma pessoa que tem asma ou bronquite, você já conhece o ciclo que a doença faz, não é? Você já sabe mais ou menos, por exemplo, que a asma e a bronquite tem a falta de ar, mas normalmente não vem acompanhada de febre. A questão do pânico, da ansiedade também, você vai sentir a falta de ar, só que você não vai ter a febre, a coriza, o cansaço às vezes você tem também. Então, assim, pra gente diferenciar se a gente está tendo uma crise de ansiedade e por isso estou com falta de ar, ou se é um sintoma do Covid-19, tem que ser avaliado o conjunto de fatores, né? O que a gente não pode é entrar em pânico e sair correndo para o pronto-socorro, por exemplo. E cada um precisa conhecer as patologias que você tem anteriormente, né? Antes aí desse surto do Covid-19. Se você é uma pessoa que tem asma, bronquite, DPOC, enfim, se você tem uma patologia, tem que manter os medicamentos em dia, nos horários certinho. Você precisa seguir as orientações que o seu médico já havia te dado. Se você tem síndrome do pânico ou crises de ansiedade, não sei se você já faz acompanhamento, mas pode procurar um profissional da área da saúde mental para fazer esse acompanhamento. Os psicólogos estão mantendo aí o atendimento online por isso, para ajudar os pacientes que estão em crise de ansiedade. Os psiquiatras também, existem alguns canais de comunicação que você consegue ligar para o médico e pedir ajuda e conversar e ver o que ele pode fazer para te ajudar mesmo em distância. Então, assim, tome bastante cuidado para você não confundir esses sintomas, tá? Então, o que eu quero que vocês possa gravar nesse vídeo, tá? Então, assim, se você é uma pessoa que já tem crises de ansiedade recorrente, já teve, você conhece os fatores que envolvem, né? Normalmente você vai sentir sudorese, que é as mãos suando, o corpo suando mais, a falta de ar você sente, a angústia, o medo de morrer, um sentimento de que vai passar mal, que vai morrer, um medo muito grande. A ansiedade está muito relacionada com o medo, mas não tem coriza, não tem febre, não tem a tosse. Agora o Covid-19, os sintomas que, por enquanto, a Organização Mundial da Saúde nos pede para que a gente fique atento a estado febril, que você tenha febre, a tosse, o cansaço, a coriza e, consequentemente, a falta de ar. Outra diferença importante é que numa crise de ansiedade, normalmente ela tem um período para acabar. A média aí, porque a gente fala de pessoas e cada pessoa é diferente, a média da crise da ansiedade é por volta de 15 a 20 minutos em que a pessoa fica sentindo aquilo e depois melhora. O Covid, a falta de ar, que
relacionado ao Covid-19, não. A pessoa passa a maior parte do tempo com dificuldade para respirar. Então, a respiração fica muito mais rápida, né? Tentando buscar ar o tempo todo. Então, assim, é diferente. Você vai conseguir identificar. Então, tente se tranquilizar. A gente sabe que tá bem difícil nesse período. Aqui na minha página do Instagram, já coloquei várias dicas de como lidar com a ansiedade nesse período. Tá difícil para todo mundo, porque a gente tá de quarentena, a gente tá em casa, mudou a rotina, muito medo, né? Medo de ir no supermercado, medo de trabalhar, medo de pegar uma condução, um transporte público, e nós precisamos aprender a lidar com medo. Por quê? O gatilho, um dos gatilhos maiores para ansiedade é o medo, tá? Então, espero ter ajudado. Não entrei muito em detalhes, porque tem coisas que são muito técnicas, né? E a gente tá sabendo muito pouco sobre o Covid-19, mas assim, mantenha calma, entenda o que você está sentindo, se é medo ou não, procure ajuda se você precisar. Nós psicólogos nos colocamos à disposição, às vezes, para falar um pouquinho, para ajudar vocês a lidar com esse momento. Como eu falei na minha página, tem muita informação, eu estou colocando aí para ajudar vocês, e espero que esse vídeo também tenha ajudado de alguma forma a diferenciar quando você está com uma crise de ansiedade e quando você está aí com a falta de ar como sintoma do Covid-19. Obrigada, gente. Até a próxima.